Olá, muito bom dia, que a paz e o amor de Deus inunde o seu coração nesse momento, onde quer que você esteja, seja manhã, tarde ou noite. Eu estou trazendo para vocês aqui mais um devocional, hoje ainda falando sobre o tema obediência, obedecer a Deus. Obedecer a Deus é você ouvir a linguagem que Deus se comunica com a gente, quão poderoso é obedecermos a Deus, não é mesmo? Na semana passada falamos de um cara que não queria obedecer, que era Jonas. E Jonas, mesmo contrariado, mesmo passando por um monte de situações lá, ele finalmente entende que sim, ele precisa obedecer a Deus, e quando ele obedece a Deus, coisas maravilhosas começam a acontecer. Mas eu trago hoje a história de alguém que obedeceu sem contestar. Na Bíblia não existe nada que fala, meu Deus do céu, Deus, por que eu vou fazer isso? Onde está a sua palavra? Não, ele só ouviu a mensagem de Deus, pegou as informações, pegou a estrutura e colocou em prática, entrou em ação. E esse camaradinha se chama Noé, ou história famosa que é a de Noé. Noé foi incumbido por Deus para construir uma arca, pois no tempo de Noé o homem estava corrompido, o homem estava trilhando caminhos que não agradavam a Deus, que não eram bom vistos as atitudes do homem para Deus. E aí Deus falou: Noé, você vai construir uma arca, você vai colocar a sua família nessa arca, você vai pegar animais e vai colocar nessa arca, e eu vou salvar todos que estiverem dentro dessa arca, porque esse é o meu chamado para ti. Eu quero saber, Noé, você está comigo ou não está? Noé, sem contestar, fiel a Deus, falou: Deus, deixa comigo, vou construir essa arca com o maior prazer, vou chamar minha família aqui, ó, a gente vai construir junto, daqui uns 200 anos está pronto. E Noé começa a construir essa arca, gente, sem contestar, sem a certeza de que iria chover, porque Deus falou que ia acabar com um dilúvio. Nunca havia chovido daquele jeito na terra. Imagina uma pessoa ouvir a voz de Deus e falar assim: ó, vai chover tanto que vai transbordar toda a terra e você e a sua família precisam ser salvos do mundo. Ia achar uma loucura. E aí eu tenho uma recomendação de um filme. Quem assistiu A Volta do Todo-Poderoso? Que filme legal, né? É importantíssimo a gente entender a mensagem daquele filme. Por mais que ele esteja falando do tal do Noé de Nova York, quem se lembra do filme, ou até mesmo coloca aí, hoje é domingo, coloca para assistir com a família. A Volta do Todo-Poderoso. Esse filme tem uma mensagem que é muito interessante. A mulher, eu não sei o nome dos personagens, né, mas a mulher do Noé de Nova York, ela no começo do filme, ela faz uma oração. Ela pede a Deus uma família unida. E aí, Deus, com a sua sabedoria infinita, deu a ela o quê? Uma oportunidade para ter uma família unida. Quando o Noé de Nova York, ele é um político, vamos falar um pouquinho do filme, ele é um político, e aí ele recebe um cargo para subir lá no alto escalão da política, e ele vai para uma cidade nova, com uma casa nova, a família vai junto com ele para essa nova missão, e ele se vê numa demanda grande de coisa para fazer lá, não tem tempo mais para a família. Então, aquilo que ela queria, que ela pediu no começo do filme, não estava se cumprindo. E aí Deus fala assim: ô cidadão, tu vai construir uma arca. Tá aqui a instrução, tá aqui o chamado. E aí ele incredulamente começa a resistir, e aí Deus começa a trabalhar. O filme tem um tom engraçado, mas ele começa a crescer a barba, ele faz a barba cresce de novo. Por quê? Para ele se parecer cada vez mais com o Noé da Bíblia. E daqui a pouco ele está com as vestes de antigamente, mesmo que ele coloque roupas novas, a roupa de antigamente volta, e ele fala assim: Deus, beleza, já entendi, não quero ser mais um Jonas, eu vou construir essa arca. E aí ele começa a construir, e olha que interessante, os filhos começam a ajudar, mas a mãe, a mulher, né, a mãe dos filhos e a mulher, começa a questionar: pô, será que é isso mesmo? Você está sendo aí só, tá passando por vexame atrás de vexame, ninguém está te entendendo, todo mundo está duvidando de você. Você está tomando essa atitude aí porque fala que Deus te pediu, você está obediente a Deus? Que história é essa? Pega as crianças e ó, vai embora. E aí no filme, ela tem um encontro com Deus, interpretado pelo Morgan Freeman, se eu não me engano, adoro esse ator.
E aí ele fala assim, você é a esposa, né, do Ed de Nova York e tal, não sei o quê. Daí ela começa a questionar e a falar por que ela está se afastando dele. Aí ele fala assim, poxa, mas se você pediu para Deus uma família unida, tu acha que você vai ganhar de presente essa família unida? Ou você vai ganhar a oportunidade de se unir para sua família para um propósito maior? Então olha a mensagem do filme. O pedido dela era ter uma família unida. O esposo dela recebeu um chamado, obedeceu a Deus, e ela, depois que ela recebeu esse insight de Deus, falou, opa, realmente, vou me unir com o meu esposo. Vou ser a esposa que ele precisa. E os filhos, mais do que depressa, compraram a ideia e juntos construíram a arca. A primeira mensagem da Bíblia foi concluída. Então ela pediu uma família unida, ela entrou em ação depois que ela entendeu o que significa ter uma família unida e foi juntar-se ao seu esposo. Olha que mensagem legal quando você obedece a Deus. E a obediência dele trouxe o quê? O que ela queria, família unida. Deus pediu para Noé construir a arca, ele obedeceu. O que aconteceu com a família dele? Tornou-se unida. Eu imagino, na Bíblia não relata isso, mas eu imagino o quanto ele deve ter sofrido na época, da mesma forma como o filme, das pessoas sendo incrédulas, colocando um monte de coisa contra a decisão dele, mas ele ficou sempre no caminho e seguindo a obediência, obediente a Deus. Então, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida atual? Quando a gente ouve, e ouvir a Deus, ele traz muito da questão da intimidade. Seja íntimo de Deus ao ponto de entender que a voz que você ouve no seu coração, na sua mente, é a voz de Deus. A voz de Deus, ela vai falar contigo. Só que você tem que estar pronto e preparado para ouvir. Eu tenho até um relato meu de quando eu comecei com o método Evo, ser um amante radical de pessoas. Isso foi em 2024, quando eu recebi o convite para participar da imersão. Eu já tinha recebido esse convite várias e várias vezes e nunca tinha ido. Nunca fui porque resistente, orgulhoso, achava que não precisava mudar. E o homem, normalmente, ele é assim, ele é mais carrancudo, ele é mais grosso. Inclusive, eu estou com um projeto chamado Forja Masculina, que tem esse propósito de trabalhar o coração do homem, para ele ser mais maleável, para ele ter um coração ensinável, porque é o que falta no homem hoje. A mulher hoje, ela procura muito mais, mas isso é um assunto para uma outra parte. E aí eu fiquei lá, poxa Deus, eu entendi tudo isso aqui, a proposta era maravilhosa, a questão de trabalhar com pessoas, e eu vi em mim, queimou no meu coração tão forte seguir aquele propósito, que eu falei assim, eu preciso fazer isso. E aí eu comecei a ver as oportunidades. Na época eu tive que comprar a formação, não tinha dinheiro. E aí eu comecei a pensar como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e eu quero. E quando você quer, você tem que submeter ao processo. E eu falei assim, Deus, eu quero fazer isso aqui. E aí Deus começou a falar uma coisa na minha cabeça muito forte. Deus proverá. O que é nosso. O como sempre vai ser de Deus. Então, quando você tem esse chamado, você tem que obedecer. Eu não tinha recursos para comprar aquele curso na época, mas eu obedeci e eu comprei. E fez tanto sentido para mim que eu estou seguindo forte com esse propósito, com os projetos, estou avançando dentro do sistema, do ecossistema da Evo, e está fazendo tudo muito sentido para mim, porque lá atrás eu resolvi obedecer. E Deus foi fiel, Deus proveu. Um dia talvez você pode conhecer de mim essa história, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês precisam ouvir o que Deus tem para dizer para vocês. Se Deus falou para mim que Ele ia prover, que eu quero saber como que Ele vai prover. O como é dele. O como sempre vai ser de Deus.